Quer descobrir como escolher o melhor berçário ou escolinha para o seu bebê? Então esse vídeo é para você. Então já aproveita, já dá o like, já assina o canal e fica comigo até o final. Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como que você pode escolher o melhor berçário ou escolinha para o seu bebê ficar, tá? Algumas coisas que você pode ter um pouco mais de ter uma luz para você levar em consideração na hora da escolha do berçário ou da escolinha, tá? Primeiro de tudo, o que eu quero te falar é assim, se você tiver uma indicação é sempre bom, porque são experiências e são vivências que outras mães tiveram e que podem te passar, que podem te dar alguma luz, alguma ideia. Então é muito legal se você tiver uma indicação. Mas mesmo se você tiver indicação, você tem que conhecer o lugar. E não importa quantas vezes for, pode ser mãe chata assim. Vai uma vez, vai duas, vai três, não importa. Mas conheça o máximo de lugares que você puder. Faça uma pesquisa, de repente, no bairro, de todos os berçários, escolinhas que tem, e liga lá e pergunta, posso te conhecer? Muitas escolinhas, às vezes, falam assim, você pode vir a hora que você quiser. Tem muitas escolinhas que não precisa nem marcar a hora, que você pode simplesmente surgir. E isso é muito bom. Se a escolinha falar isso, você pode aparecer a hora que você quiser. Se ela falar isso pra você, já é um ponto positivo, porque isso mostra que ela não tá preparando a escola para te receber. Embora isso também seja legal, porque daí ela vai reservar um momento que ela vai estar mais tranquila para te receber. Geralmente vai ser alguma coordenadora ou de repente a diretora, enfim. É legal você marcar a hora e se ela tiver um tempinho para te receber, significa que ela reservou aquele momento para te receber. Mas o fato da escola falar para você que pode aparecer a qualquer momento, isso é muito bom, porque você vai chegar naquele momento surpresa e ver as coisas como funcionam de fato, no dia a dia, a verdade nua e crua, tá? Mas uma coisa que você tem que pensar é assim, aonde você quer que seja o berçário, a escolinha? Você prefere que seja mais próximo da sua casa, no bairro? Ou você prefere que seja mais próximo ao seu trabalho? Porque você tem que pensar no percurso, você tem que pensar na hora de entregar a criança, na hora de buscar a criança. Isso é muito importante, tá? Eu tenho uma amiga que ela trabalha super longe da onde ela mora. E nenhuma escolinha, nem no bairro, nem perto do trabalho, tinha um período a ponto dela sair do trabalho e conseguir buscar, porque era muito longe. Então a saída melhor para ela foi deixar com um parente. Mas então por isso que é muito importante você conhecer, pensar no trajeto que você vai fazer, conhecer o período, né? Os períodos que a escola tem para te oferecer. Se entra às 7, se sai às 7, se entra às 8, qual é o período, tá? Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas então, primeira coisa é você definir aonde você quer deixar o seu bebê, próximo da sua casa ou próximo do seu trabalho, porque daí começa o ponto de partida da pesquisa. E aí você liga e marca para conhecer todas as escolinhas que você puder. Quando você for conhecer, agora eu vou falar alguns critérios que você tem que analisar, tá? O primeiro seria a estrutura da escola. E quando eu digo isso, eu não tô falando com relação a luxo, se tem brinquedos de última geração. Não, não. A estrutura que eu quero dizer aqui é para você reparar o estado geral, né, da escola, se está bem conservado, se não tem infiltração. Observe o cuidado que essa escola tem. Observe se ela tem um portão de segurança, se tem um porteiro ali que recebe, se a porta geralmente fica fechada. Observe se ela tem janelas, porque é muito importante a escola ser arejada, mas também é muito importante a janela ser protegida. Veja se tem grades de proteção, observe se tem escadas, e se tiver escadas, como que é esse cuidado com relação à escada, se tem portãozinhos, né, no início e no fim da escada. Observe se tem câmera, né, câmera interna. Você não precisa ter acesso à câmera, né, a não ser que você leve isso muito em consideração, se isso é um fator muito importante para a sua decisão. Mas o fato da escola ter câmera interna de segurança é legal porque eles vão ter um controle ali
E para qualquer tipo de problema é sempre fácil recorrer às câmeras, né? Então, câmera é uma coisa muito importante. Hoje em dia, a maioria das escolas tem câmera, né? Circuito interno. E outra coisa muito importante de você ver é se tem um lugar de parar o carro, um estacionamento, um lugar que você possa parar, descer com a criança, entregar a criança e voltar, principalmente pensando em dias de chuva, né? Porque nós pais, nós saímos muito carregados, é a criança, é a bolsa da criança, porque geralmente você tem trocas de roupas, tem fraldinhas, às vezes você tem que levar uma fruta, então tem você com a criança, mais a bolsa, então é importante ter um lugar próximo para você parar, deixar a criança e retornar, tá? Então leve em consideração, com relação à estrutura, leve em consideração isso. Quando você estiver lá dentro também, muito importante é você conhecer onde vai ser a área de troca, né? Os trocadores, a sala que a criança vai ficar, os berços, a cozinha. Então você tem que ver a higiene, você tem que ver a limpeza. Nota se tem algum cheiro, se o cheiro é forte, tanto se for de limpeza, se o cheiro de limpeza é muito forte, ou se tem algum cheiro estranho, como de repente um cheiro de umidade, tá? Então, note tudo isso, os cuidados, a higiene, a limpeza, a conservação, a preservação e se tá tudo limpinho nesses ambientes, principalmente na hora da troca e na hora da cozinha. Observe os utensílios, observe a bancada, observe se não tem lixo. Isso é muito importante, porque geralmente a gente vê mais a fachada da escola, né? A escada quando você passa pela escola, o portão, a parte da recepção, ali todo mundo tem acesso, mas tem os bastidores, né? Onde é feita a mamadeira do seu bebê, onde vai ser preparada a frutinha do seu bebê, ou então a comidinha. Então é muito importante você conhecer essa parte, a parte da troca, onde ele vai ser higienizado, onde ele vai tomar banho, se você for deixar para tomar banho. Né? Então observe muito, leve muito em consideração, mais do que luxo, mais do que sofisticação, observe e leve em consideração higiene, limpeza, preservação, cuidados, tá? Isso é muito importante. Quando você estiver lá, aproveita também para esclarecer todas as suas dúvidas. Então pergunta sobre uniforme, sobre como que é feita a comunicação, se é por agenda ou se na hora de você buscar a criança, se ela passa ali para você como é que foi o dia, mas geralmente rola uma agenda, né? Pergunta também sobre preços, como funcionam os períodos, porque às vezes tem período de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas. Pergunta também como é que é feita a adaptação do bebê, né? Tem escolas que preferem que os pais fiquem ali, a mãe, o pai, fique por algumas horas durante a primeira semana para o bebê se adaptar, como também tem outras escolas que você já deixa o bebê, por exemplo, o primeiro dia, 1 hora ele fica lá sozinho, depois você vai e busca. O segundo dia você deixa ali 2 horas. Terceiro dia você deixa 3 horas. E assim por diante, até a professora, até a escola perceber que ele já se adaptou, que ele tá tranquilo, que ele já ficou mais à vontade. E aí depois, a partir dali, você só deixa o bebê e depois recebe, tá? Então pergunta sobre a adaptação, porque dependendo de como for, caso você tenha que participar da adaptação, você também tem que se organizar. Você tem que organizar seu dia, ver como é que vai ser, se você já voltou a trabalhar ou não, e deixar isso avisado, porque é importante esse período de adaptação tanto para a mãe quanto para o bebê. Geralmente é mais para a mãe, viu? Dói mais nosso coração do que para eles, porque eles vão estar ali se divertindo, vão conhecer outras crianças, vão interagir. O dia passa mais rápido para eles. Eles estão curtindo, eles vão brincar. Mas para a mãe às vezes dá um aperto no coração nos primeiros dias, por isso que é importante a adaptação, mais para a mãe do que para o bebê. Uma outra coisa importante de você perguntar quando você estiver esclarecendo suas dúvidas é sobre a comida, tá? Então, assim, se o seu bebê ainda for novinho, pergunta como é que funciona a questão da mamadeira, ou se ele já estiver na fase de introdução alimentar, como é que funciona, se a escola vai oferecer a alimentação ou se você tem que levar a frutinha ou a comidinha. É muito importante, se você puder, pedir para ver o cardápio da escola, tá? Se a escola for oferecer, observe, veja como que é o cardápio, o que oferece, né, de variedades, tanto de frutas como de alimentos. É importante você ver, até para você ter uma noção, para ver se está dentro do que o seu bebê costuma se alimentar. Mas também é uma oportunidade dele conhecer novos alimentos, tá? E uma outra coisa muito legal de você esclarecer é você perguntar quais são exatamente os horários que acontecem. As alimentações, a mamadeira, as brincadeiras. É importante porque
para você ver se está de acordo com a sua rotina e de repente também para você adaptar a sua rotina, tá? Quando o Vicente entrou no berçário, ele começou apenas com o período de 4 horas e depois eu fui aumentando. E aí vinha anotado na agenda dele qual era a hora da mamadeira, qual era a hora da frutinha. E aí com isso eu comecei a fazer parte dessa rotina. Eu adaptei a minha rotina à rotina da escola, porque quando chegava fim de semana, ele já estava acostumado a tomar mamadeira em determinada hora, comer a frutinha em determinada hora, o almoço era tal hora. Antes, no meu caso, eu fazia mais tarde, então eu comecei a fazer um pouco mais cedo para ele entrar numa rotina, porque a gente já falou aqui muitas vezes sobre a importância da rotina da vida do bebê, né? Para eles começarem a assimilar as coisas. Então pergunte quais os períodos certinhos que vão acontecer as principais refeições, tá? Uma outra coisa muito importante de você perguntar é quais serão as atividades que o seu bebê, que o seu filho vai ter no berçário ou na escolinha. Qual tipo de brincadeira, se vai ter brincadeira ao ar livre, se ele vai ter acesso ao sol, que é muito importante ele tomar sol em determinados momentos do dia, né? Vitamina D. Se vai ser em um lugar arejado. Então pergunte bastante, dê bastante foco também com relação às atividades, porque não é legal o bebê, ou mesmo se ele já estiver maiorzinho, ficar apenas ali na cadeirinha de balanço ou trancado numa sala. É importante ele também ter acesso a áreas ventiladas, ao ar livre, com acesso ao sol, tá? Então isso é uma coisa muito importante de você perguntar. Outra coisa que é muito, muito, muito importante, você não pode esquecer, que é uma das coisas mais importantes, inclusive, que é sobre perguntar sobre os professores, perguntar sobre os cuidadores. Perguntar se elas têm qualificação, se elas têm experiência, se elas têm alguma formação, quanto tempo que elas já atuam na área, né? Para você perceber se elas têm esse cuidado, essa experiência com criança. Pergunta também quantas professoras tem para cada criança, né? Geralmente, em média, o ideal é uma professora a cada 3 crianças, no máximo, por aí, tá? Então, observe, quando você for conhecer, observe se a sala não está muito cheia de criança, ou então se tem bastante criança, quantas professoras estão ali na sala para dar o suporte, para ficar de olho nas crianças, porque às vezes não é que a professora não tem qualificação ou que ela não esteja apta a cuidar do seu bebê, é que às vezes tem poucas professoras para muita criança, então aí fica praticamente impossível dar conta de tanta criança, tá? Então observe isso, observe essa questão e observe o comportamento das professoras, como elas estão vestidas, se elas estão com uma roupa adequada, um uniforme adequado, higienizado, né, bonitinho, limpinho. Observe o carinho e o cuidado que elas têm com essas crianças quando você for visitar. Observe a expressão das crianças com a professora. Essa parte é uma das partes que você tem que gastar mais tempo ali. Fica olhando, olha a expressão das crianças com a professora, se elas têm carinho, se elas estão chorando. Mas é claro que vai ter sempre criança chorando, tá? Porque berçário, geralmente, quando uma criança começa a chorar, todo mundo começa a chorar. Mas essa não é a questão é como que a professora tá ali lidando com isso, como que ela lida nessa situação. Observe essa experiência da professora. Então, gasta um tempinho ali observando esse cenário das crianças com a professora, tá? Porque é ali que seu bebê vai ficar. Então, gasta bastante tempo com isso. Mas agora eu vou te dar uma dica de ouro que é a mais importante do vídeo, que é a seguinte. Primeiro de tudo, leve em consideração seu sexto sentido. Observe ali o que o seu coraçãozinho tá falando para você, porque não tem indicador maior do que o nosso instinto de mãe, tá? A escola pode ser top, pode estar tudo maravilhoso, mas se você não foi com a cara, se alguma coisa ali pegou, então é porque talvez não seja o ideal para você. Então, seu sexto sentido, o instinto de mãe em primeiro lugar. A segunda coisa é a seguinte, leva o seu filho. Não importa se você tiver que fazer uma primeira visita ou uma segunda, às vezes a gente não presta tanta atenção assim quando a criança tá junto, né? Então, se você quiser primeiro esclarecer todas as suas dúvidas, vá sozinha. Mas para você sentir como ele se comporta, leva o seu filho junto. Observe a energia, observe a sintonia, como foi assim essa conexão com a professora, com as outras crianças, observe. É legal ele ter essa experiência, porque daí você vai ver se rolou uma conexão, se ele se sentiu à vontade, se ele pertence àquele lugar, tá? Uma outra coisa é, se você tiver a oportunidade de conversar com outras mães,
Excelente, porque daí você vai trocar ideias, elas vão te dar algumas dicas e você também vai ter uma experiência real de quem está passando por essa situação. E se você puder ficar um tempinho ali fora, sabe, do lado de fora, no portão, observando, entra e sai, observe a expressão das crianças entrando e saindo da escola, se elas vão felizes, se elas voltam felizes, como é que é a expressão dos pais buscando as crianças ali. Isso é muito legal porque daí você vai ver o dia a dia na prática. E se você puder aparecer de vez em quando de surpresa, um pouquinho fora do horário, também é legal, porque daí você vê ali a verdade nua e crua, tudo acontecendo ali no dia a dia mesmo, né? Você pega a escola ali no dia a dia, tá? Então, mamãe, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter ajudado. Boa sorte, vai com a cabeça bem tranquila, com a mente aberta, aberta para novas oportunidades e leve em consideração muito o que o seu coração mandar. Se você curtiu esse vídeo, já dá um like para mim, compartilhe para as mamães que estão fazendo essa escolha super importante, assine o canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui que eu vou adorar saber, tá? Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!